a hora de transformar os seus projetos em algo concreto, materializar as suas expectativas, tornar viável seus sonhos. Essa é a nossa tônica. E o que precisamos para isso? Hoje eu quero trabalhar com vocês um processo seletivo que vai orientar você a remover da sua vida coisas que podem atrapalhar você de alcançar seu propósito e trazer para a sua vida coisas que podem tornar seus projetos realidade. O texto em que lemos, ele diz: bem-aventurado, bem-sucedido, alcançará êxito, terá sucesso, viverá vitória o homem que eliminar de sua vida 3 tipos de pessoas. Na orientação do Salmo 1, eu serei bem-aventurado se evitar conviver com ímpios. Eu serei bem-aventurado se eliminar os pecadores. Eu serei bem-aventurado se me afastar dos escarnecedores. Eu preciso entender que a convivência, que o relacionamento, que a proximidade com determinados tipos de pessoas podem ser tão nocivas, tão tóxicas, tão danosas, que pode me levar ao fracasso. Permitir que alguém que não deveria estar, não deveria fazer parte, faça parte ou esteja, pode ser ruim. Vamos ilustrar isso? Jonas. O capitão do navio prepara sua embarcação para fazer uma viagem de Jope a Tarsis. Ele prepara tudo e já fez aquela viagem diversas vezes. Ele conhece a rota, ele conhece a condição climática, ele é um hábil e destro capitão. O que ele não sabe é que na bilheteria alguém comprou um ingresso, seu nome Jonas. Ele entra no barco do capitão. O capitão não cometeu pecado. O capitão não era profeta, não recebeu sinalização para pregar para ninguém, mas ele vendeu o ingresso de sua embarcação para Jonas, e por causa de Jonas, seu barco vai afundar. Por causa de Jonas, seu barco vai a pique. Tem alguém na sua equipe de trabalho que não deve estar lá, pode levar seu negócio à falência. Tem alguém na sua equipe ministerial que não deve estar lá, pode jogar seu ministério na falência. Tem alguém próximo à sua família, aos seus filhos, que não deveria estar presente, pode levar tudo à ruína. Então, criar um processo seletivo, estabelecer uma conduta onde você seleciona quem faz parte verdadeiramente de sua vida, é uma das maiores decisões que você pode tomar. Permitir alguém estar inserido na sua vida e essa pessoa não deveria estar, pode colocar tudo a perder. O que você vai ouvir agora pode te parecer chocante, mas é uma grande verdade. Aprenda. A Bíblia diz que eu tenho que amar a todos, mas não preciso gostar de todos eles. Escute isso. Eu amo a todos, sem distinção, mas eu não gosto de todos. Eu não gosto de pessoas que me fazem mal. Eu não gosto de pessoas que fazem mal aos meus negócios.
Eu não gosto de pessoas que fazem mal ao meu ministério. Eu não gosto de pessoas que fazem mal à minha família. Pessoas não podem fazer parte da minha vida se elas me fazem mal. Ah, pastor, mas eu tenho que amar a todo mundo. Sim, mas não precisa gostar de todo mundo. Se a pessoa te faz mal, ame-a. De que forma? Orando para que Deus entre na vida dela através do Espírito Santo. Orando para que ela tenha um encontro com Cristo e mude de vida, mude sua história, mude sua rota, mude seus pensamentos, suas ações. Mas isso não significa que ela vai fazer parte da sua intimidade. Porque tem gente que não sabe conviver com o seu sucesso. Tem gente que não sabe conviver com a sua beleza. Tem gente que não sabe conviver com a sua grandeza. Tem gente que não sabe conviver com aquilo que você tem. E se tem pessoas que não sabem conviver e te desejam mal, não leve essas pessoas para a sua vida, pois elas vão te fazer mal. Aprenda isso. Ok? Onde nosso propósito é viver o incrível, o sensacional, o extraordinário, mas isso só vai acontecer mediante ao novo posicionamento nosso. Você já convidou aquele parente 4 anos seguidos para o final de ano na sua casa. Ele bebeu, arrumou encrenca, fez fofoca, causou problema. Esse ano você vai levar de novo. Você está conseguindo entender? Ô pastor, eu não concordo com isso. Então leva. E ele vai acabar mais uma vez com a sua festa. Se você acha que todo mundo vai fazer parte de sua vida, é um direito que você tem. Só que eu quero mostrar a você que um processo seletivo vai te ajudar bastante. Permitir que as pessoas se aproximem de você é viável, mas é na aproximação que você avalia se elas entram ou não no seu barco, na sua vida, na sua história. Ok? Amém? É assim que funciona. Então o salmista me diz uma coisa: vitorioso eu serei se eliminar da minha vida o ímpio, o pecador e o escarnecedor. Não ande com esses 3 tipos de pessoas, e eu vou explicar a você quem eles são e como eles agem. E leve para a sua vida 3 tipos de pessoas que eu vou te mostrar mais à frente. Por quê? Porque chegou a hora de você mudar de fase. Chegou a hora de você ir para uma nova etapa da sua vida. E numa nova etapa da sua vida tem gente que não cabe nela, porque não quis ir para outra etapa com você. Você está entendendo? É como se no colégio você chegasse no final do ano e passasse da 5ª para a 6ª série. E alguns dos seus amigos ficassem reprovados na 5ª. Eles vão com você para a 6ª? Você vai ficar com eles na 5ª? Então, querido, você foi para outro nível intelectual, outro nível mental, outro nível espiritual. Você está em outra vibe. Então não leve as tralhas contigo. Aprenda que tem gente que vai ficar pelo caminho, e é assim que funciona. Todos têm a mesma oportunidade, mas nem todos a aproveitar. É assim que funciona. Então o que é um ímpio, segundo a Bíblia? Um ímpio é um indivíduo que não tem respeito a Deus, não tem respeito pelo bem, faz mal sem sentir incômodo algum e rejeita a moralidade. Esse é o ímpio. Quem pode ser esse ímpio? Seu irmão, seu melhor amigo de infância. Seja quem for, ímpio não pode entrar. Se não respeita a Deus, não entra na tua vida, porque Deus para você é acima de tudo. Se não respeita as pessoas, não pode andar com você. Você aprendeu que tem que amar o próximo como a ti? Aliás, essa instrução, ela diz: ame o próximo como a ti. Se você ainda não aprendeu a se amar,
Como é que você vai amar os outros? Eu estou cansado de ver pessoas que sofrem porque ama mais a esposa do que a si mesmo. Então a mulher faz com ele o que quer, ou o marido faz com ela o que quer. Você tem que primeiro aprender a amar você, e com essa medida aprender a amar o outro. Tem gente que nem a si mesmo ama. Então, escute só, o ímpio, primeiro, ele não respeita a Deus. Ele não respeita as pessoas. Ele faz o mal e não sente nenhum desconforto. Nenhum. Ele conta uma mentira, reproduz uma mentira, não quer saber o que... Se você quer saber o que é mentira, e como as pessoas são tóxicas, se vocês soubessem a metade do que as pessoas falam a meu respeito, porque falar de mim dá ibope. Então eu não vivo bem com a minha mulher, eu não trato bem meus filhos, eu não faço isso, e eu tenho que conviver, porque falar de mim dá ibope. Postar alguma coisa, dizer isso a meu respeito, agora ter coragem para, às vezes, para me perguntar e dizer: pastor, isso procede, isso é verdade, é assim que funciona? Não tem. Por quê? Porque o mal não incomoda pessoas. O ímpio, ele não tem desconforto nenhum em falar mal do outro. Ele não está nem aí. Imoralidade para ele é perfeitamente normal. É assim que funciona. É dessa maneira. E esse tipo de gente não cabe no nosso futuro, a não ser que nós tenhamos desejos bem ruins para o nosso futuro. Então, quando nós vamos selecionar pessoas, e Jesus fazia isso, havia uma multidão que vivia um pouco mais longe. Havia 70 que viviam um pouco mais perto. Havia 12 que eram bem mais próximos. Havia 4 que ficavam bem pertinho. Havia 2 que eram mais próximos. Havia 1 que ele morava na casa dele. Jesus estabelecia níveis de relacionamento. Ele estabelecia quem era capaz de estar mais próximo dele e não dava proximidade para quem não tinha condições de ocupar o cargo de proximidade. Está na hora de você descartar todo mundo que tem que ser descartado. E preste atenção, não é porque é ruim que você vai descartar, é porque não cabe no seu futuro. Seu futuro não cabe cabeça de bagre. Seu futuro não cabe gente medíocre. Seu futuro não cabe gente que não respeita a Deus, que não quer o bem das pessoas, que não se incomoda de fazer o mal. Esse tipo de gente você tem que tirar do seu caminho, porque senão o seu futuro, segundo o Salmo 1, não é de bem-aventurança. Andar com pessoas erradas, permitir que elas se aproximem, abrir a gaveta de suas emoções para elas, vão te gerar sérios problemas. Então, ímpio é ímpio. Mas é meu primo. Dana-se, não vai andar comigo. Eu vou encontrar, eu vou cumprimentar. Ô meu irmão, tudo bem? Deus te abençoe. Mas eu não quero caminhar com você. Você não está indo para o mesmo lugar que eu. Sua rota não é a mesma que a minha. O que você quer para o seu futuro não é o que eu quero para o meu. Então a gente não vai caminhar junto. Isso não significa que você é ruim. Você simplesmente não é alguém para caminhar comigo, para compartilhar comigo. A Bíblia diz isso. Bem-aventurado o homem que não anda com ímpio, não estabelece o mesmo estilo de vida, nem se detém no caminho deter no caminho dos pecadores. Presta atenção, ele não diz não ande com pecadores. Ele diz cuidado com aqueles que se detêm no pecado. Pecador todo mundo é, mas o que é um pecador que a Bíblia manda eu evitar de convívio? É o camarada que respeita a Deus. O ímpio não respeita a Deus, o pecador respeita a Deus, quer fazer o bem,
se incomoda quando faz o mal e gosta da morali, esse é o pecador. Mas pastor, por que eu tenho que evitar esse? Porque o pecador que nós temos que evitar é aquele que sabe tudo isso, mas acha que é impossível viver desse jeito. Ele respeita Deus, ou sabe que Deus existe, mas não é fiel. Ele quer o bem das pessoas, mas não faz. Ele se arrepende quando faz alguma coisa de ruim, mas volta a fazer de novo. É aquela pessoa que para ele o estilo de vida que a Bíblia propõe é para todo mundo, menos para ele. É surreal. Não é viável viver desse jeito. Ele sabe o que é certo, mas não faz o que é certo. Ele gosta do que é certo, mas não tem aquilo como estilo de vida. Conhece a Bíblia, conhece os textos, conhece os hinos, conhece tudo. Ele só não pratica. Eu fui numa palestra há uns 3 anos, porque ele estava falando de um smartphone, eu não lembro agora o modelo. Mas na palestra dele ele disse assim: eu sou um milionário. E eu não penso como vocês pensam. Ele disse. Ele disse assim: quando saiu o smartphone, eu mandei um funcionário meu ficar na fila para comprar um smartphone. E vocês devem pensar, isso é a narrativa dele, aspas. Vocês devem pensar que eu queria um smartphone. Mas quando ele chegou com o smartphone, eu coloquei em cima da minha mesa e abri o smartphone. E vi quem é que estava fabricando aquelas peças do smartphone. Porque era com aquelas empresas que eu teria que me associar. Olha só. Enquanto todos queriam o smartphone, o camarada, a mente dele estava muito além. Nós precisamos entender que precisamos caminhar. Se queremos voar alto, não dá para caminhar com galinha. Tem que caminhar com águia. Se queremos viver coisas grandes, temos que caminhar com gente que pensa grande. Cabeça de bagre, borra botas e Zé Ruela. Tem que ficar para trás na pista. É isso aí. A hora é de viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Por quê? Porque é isso que Deus tem para mim e para você. Mas para viver isso, você tem que andar com gente que acredita que isso é possível. Então saia de perto desse povo. Terceiro, escarnecedor. Aquele que zomba, aquele que afronta, aquele que difama, aquele que faz fofoca. Sai de perto desse povo. Tudo que vem falar é da vida dos outros. E presta atenção. Enquanto você poderia estar falando da sua vida, do seu sucesso, do que você vai fazer, você perde tempo conversando com esse tipo de gente. Tem gente que só chega perto para contar desgraça. Viu, menino? O que aconteceu? Garota, que roupa é aquela que ela veio no culto? Ela sentou, você viu a cicatriz da cesárea? Que é isso? Você viu ele daquele jeito? Aquele outro? Ele não prestava atenção no culto? Um cara que vê alguém que não está prestando atenção no culto, o que ele está fazendo? Não está prestando atenção no culto. Não senta em quem na hora do culto quer conversar contigo, a não ser se for profeta. Você quer falar comigo? Então fala aí agora. Não vai falar nada não? Vai falar o quê? Nós estamos no culto, você quer falar comigo, é Deus querendo falar com... Ah, não é Deus? Então cala a sua boca, que eu estou aqui para falar com Deus. Então tem gente que tudo é zombaria, tudo é afronta, tudo é difamação, tudo é fofoca, tudo. Tudo. Até me noja.
Sabe? Tem gente que não sabe, não é maduro para entender que ninguém entra aqui pecador 7 horas da noite ou 7h30 e sai daqui santo às 9. É um processo paulatino, gradativo, onde Deus vai entrando e o pecado vai indo embora. Então aqui você ainda vai ver muita gente caminhando conosco, que às vezes tem um jeitinho afeminado. Por quê, pastor? Porque tem. E o que é que vai acontecendo? Deus vai entrando, vai agindo, vai movendo. E se você acha que você não consegue caminhar perto de gente assim, você não cabe aqui, está na hora de você ir embora. Porque aqui é projeto recomeçar, é para pessoas mudarem de vida, mudarem de história. Você está entendendo? E ninguém muda da noite para o dia. Então você quer difamar, você quer falar? Fale, mas não caminha comigo, porque eu não estou com tempo para isso. Você está entendendo? Eu estou a fim de falar de vitória. Eu estou a fim de falar do extraordinário. O que Deus está fazendo, o que Deus está agindo, o que Deus está curando, o que Deus está... Isso aí. Entendeu? É isso. Pegue essas pessoas e tire da sua... Ah, você quer andar com ela? Então tá bom. Bota o texto para mim aí, filho. 1 Coríntios 15:33. Vou te falar o que a Bíblia diz do seu futuro, se você quer andar com esse tipo de gente. Não vos... Olha o alerta. Não vos enganeis. As mais corrompem. Quer andar com as tralhas? Ímpio, pecador, escarnecedor. É só uma questão de tempo até você se tornar ímpio, pecador ou escarnecer. É assim que funciona. A Bíblia está dizendo. Será que a Bíblia está falando os bons costumes corrompem as más conversações? É os bons costumes que muda? O de lá, sim ou não? É a má conversação que corrompe? Sim ou não? Então evite essa história. Evite. Ah, pastor, mas eu sou um evangelista. Eu gosto do sistema de evangelismo. Aí é outra história. Monta uma estrutura, vai lá no ímpio, evangeliza e vaza. Depois volta lá, evangeliza de novo. Agora, se quiser, isso. Pastor, eu queria evangelizar no carnaval. Tem gente que faz com muito louvor, mas é para qualquer um? Você está lá, a mulher sambando, quase pelada. E eu sei, ô querida, você quer Jesus ou quer eu? As pessoas estão brincando com coisa séria. Você está preparado para fazer aquilo? É para aquilo que você foi chamado? Se é, louvado seja Deus, faça. Agora, sabedor, não se engane. As más conversações corrompem. Então cuidado com quem está perto de você. Essas conversinhas fiadas vão acabar te levando para onde não? É assim, por isso que eu falo, pecado não é acidente. Eu falo isso aqui, ninguém tropeça num pinto. Se um pinto cruzar a sua frente, você esmaga ele. Poxa, então esse tipo de gente eu tiro da minha vida. Eu tiro ímpio, eu tiro pecador, eu tiro escarnecedor. Amém? Amém. Não dá para caminhar conosco, nós estamos em outra fase. Agora, se você tirou essas pessoas, para ela não voltar mais, lembra aquela história? Quando o demônio sai, ele tenta voltar e ver a casa, ele vem e traz mais? Pois é, para não correr esse risco, você tira quem não deve e coloca quem deve. Ocupa esse lugar que ficou vago com gente que vai fazer de você um vencer. E é assim que funciona. Então, deixa eu pegar 3 textos, e eu quero mudar a ordem agora. Ponha para mim, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, verso 15. Segundo Samuel
E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Deixa esse texto aí, por enquanto. Davi, ele quer beber da água da cisterna de Belém. Qual o problema? Belém está dominada pelos filisteus. Mas ele gostaria de beber da água. Olhe bem. Verso 16. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, tomaram e a trouxeram a Davi. Querido, quer ser vencedor? Tenha valente andando perto de você. Tenha gente que quer tornar seu sonho uma realidade. Belém estava sitiada pelos filisteus, dominada. Os 3 homens. Davi disse: eu quero beber daquela água. Quem me dera? Os 3 homens disseram: vamos lá buscar água para ele. Vamos tornar o projeto dele, o sonho dele, uma realidade. Tu tem que ter gente que chuta pro mesmo gol que você. Gente que torce por você. Que fica feliz com a sua. E tu pensa que isso é fácil? Não é não. Não é, você quer ver? Seja franco de todo o seu coração. Se eu falasse agora aqui: gente, hoje eu ganhei uma Mercedes de presente. A maioria, se não quase todos, pensaria: poxa, podia ganhar uma Mercedes também, né? Eu nem ligo dele ter ganho não, mas poxa, uma Mercedes, caramba, uma Mercedes, poxa, difícil quem ganhar Mercedes, hein? Pô, eu queria Mercedes também, é. Torcer para a vitória dos outros é ruim. Porque pior que não acontecer na vida da gente, é acontecer na vida de quem está perto de nós. O de longe a gente nem liga. Se o Lionel Messi ganhar uma Mercedes, você nem fica chateado. Agora, se seu irmão ganhar, dá uma vontade de... Por isso que eu falo, você tem que andar com quem sonha, com quem quer ir adiante, com quem... Você quer ver? A senhora quer casar, aí a senhora vai contar seu sonho para uma menina que ainda não casou. Aí você fala assim: menina, eu tô querendo casar, mas eu quero um homem rico, alto, louro, dos olhos azul, crente, fiel, romântico. A outra que não casou, menina, esse homem não existe. Acorda, garota, acorda, se enxerga. Você nem tem atributo para receber um homem desse. Agora, se você contar essa história para uma pessoa que sonha, se tiver uma amiga sonhadora e contar isso, enquanto você está contando, a amiga já está assim, ó, querendo que você acabe de contar. E a hora que você acabar, ela fala: pois é, garota, eu quero moreno, alto. Porque quem sonha gosta de sonhar, e quem não sonha detesta. Então tu fica andando com quem não sonha, com quem não tem futuro, com quem não estudou. Você anda com quem não tem perspectiva, o que você vai ter? Nada. Então você olha Davi andava com porque ele era o quê? Porque ele era valente, ele andava com o quê? Ele era o quê? E por ser valente, ele andava com o quê? Você é inteligente?
Então você anda com quem? Você é trabalhador? Você anda como cego? Você é fiel? Você anda com adúltero? Isso. Você está entendendo? Traga gente que vai jogar combustível nos seus sonhos. Não ande com gente que vai jogar água no seu sonho. Você fala que quer. Eu quero sair daqui e morar no Recreio, numa mansão onde a água bata, espirra, gota em mim. Aí alguém olha para tu. Você é louco? Você foi criado na beira do rio, né? Comendo inhame, Itaioba, até bucha. Quem aqui já comeu aquelas buchas de tomar banho? Oh, meu Deus, aí ó, eu também comi. A gente fazia igual abobrinha, não é verdade, quando era novinha? Oh, meu Deus, deu até água na boca. Oh, meu Deus. Agora, olha que estranho. O cara diz que é inteligente, mas anda com gente. Diz que é valente, mas anda com covarde. Não está batendo esse negócio. Davi era valente, sim ou não? Então fazia parte da equipe dele gente que era. Então, cara, lá na sua faculdade está assim de gente que serve a Deus. Chega lá e acha, só que você não é valente para procurar. Aí fica uma cambada pequenininha arrumando encrenca com você, escarnecendo de você. Você é crente, menina? Você deve ser virgem. Isso é doença. Você fala, sou virgem sim, meu filho. Sou virgem. Se quiser pegar esse corpício, tem que aceitar o meu Jesus, trabalhar, porque eu sou cara. Aliás, toda mulher. Não é? Toda mulher decente é cara. Tribufu é que é baratinho, não é verdade? A mulher maneira são cara, lógico. Oxe. Você tem que andar com gente que está na mesma vibe. O cara é valente e ele tem gente andando com ele que é. Então ele falou, eu estou com vontade de tomar uma água da cisterna de Belém. Os caras falaram, vamos lá pegar água. Alguém deve ter falado, perigoso, hein? Ele falou, nós somos valentes ou não são? São. O cara que anda com a gente matou o gigante e nós não vamos pegar uma aguinha para ele? Vamos lá pegar água. Foi lá pegar a aguinha e trouxeram para o Davi. Falou, Davi, aqui é a água. Da onde? Da cisterna de Belém. Davi falou, não vou nem tomar isso. Eu vou oferecer a Deus esse sacrifício, porque vocês se arriscaram. Mas eu imagino que o que eles fizeram deu a Davi, olha bem, a satisfação de andar com gente que estava na mesma diretriz que ele. Era assim que funciona. Então você tem que trazer gente para perto de você, que vai tornar seus sonhos reais. Isso. Você tem que sair hoje, pegar aquele namoradinho seu, ímpio, pecador, entendeu? Aprender a falar não. Fala não. Fala não. Isso, não tem que ter cara de não. Não. Imagine se eu fosse uma menina e você fosse me namorar. E você fosse ficar assim e passar a mão em mim. E eu fosse falar não. E eu falasse assim, ó. Não. Isso é não? Isso é não? Isso é o quê? Aí ele vai parar? Aí ele vai fazer de novo, como é que eu vou falar? Não. Não, garoto. Não. Não. Isso não é não. Vai namorar, o cara passou o limite, empurra ele, diz assim, ó, não! Quer ir pro inferno, vai sozinho. Jeová, manda fogo nele. Destruiu o menino. Você tem que saber o que você quer dessa vida. Você está achando que você está rindo de mim? Você está rindo de você. Verso 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram, meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa ou alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás? Presta atenção, Naamã está com uma comitiva, chega em Dotã, na porta da casa de Eliseu. Eliseu não recebe e diz a ele, vai se lavar 7 vezes
no Jordão. Naamã falou: eu? De onde eu venho, em Damasco, tem rios mais limpos que o Jordão. Não poderia eu me lavar lá e ficar curado? Eu vou embora. Mas ele estava com a turma maneira. Lembra daquela frase que a gente ouvia dos pais? Diga-me com quem andas, eu lhe direis isso. Eu sei que sabe qual é o problema? Eu estou cansado de ver gente vivendo a história do patinho feio. Ele é um cisne, mas está no meio dos patos. E todo mundo falando: você é feio, você é feio, você é feio, você é feio. Até que um dia ele olha e descobre que ele não é pato, ele é. E aí ele saiu do meio dos patos e foi viver com. Está assim de gente, querida, assim. Você não é pato, você é cisne. Está na hora de sair do meio dessa gente. Está na hora de mudar essa mentalidade sua. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que descubra qual é a boa, perfeita e agradável vontade de... É assim que funciona. Naamã está sozinho, sim ou não? Não, quando ele vai embora, os camaradas que estão com ele dizem: espera aí, senhor, olhe bem, ele é o comandante geral. Todos os caras que estão com eles têm uma patente, mas deixa eu falar uma coisa para você. Seja você quem for, permita que as pessoas que estão num posicionamento econômico, intelectual, ou às vezes até espiritual, te fale verdades que você precisa ouvir. Tu tem que ter gente para falar a verdade para você. Tu tem que ter gente. Você se arruma, às vezes, para vir à igreja, para na frente do seu marido e pergunta: essa roupa está boa para eu ir? Ele tem que ter coragem para te falar: sei não, filho, sai na roupa aí para a igreja não. Essa roupa está feia. Às vezes eu boto roupa lá em casa e minha mulher fala: você vai sair com isso? Eu falei: eu vou. Pô, que é isso, Cláudio? Feio pra caramba. Eu falei: tá bonito não? Tá não. Sério? Então eu vou tirar. Ela pode falar. E às vezes ela veste e eu falo também: você tem que ter gente que fala a verdade pra você. Os camaradas falaram para Naamã: ô Naamã, peraí, pô, vamos embora não. O camarada mandasse você fazer uma coisa mais difícil, você não faria? Quanto mais, dá os 7 mergulhos ali, vai lá. Ele era leproso, sim ou não? Sim ou não? Se ele não mergulha, ele volta para casa leproso? Mas os caras que estavam com ele queriam que ele fosse? É isso aí, tu tem que andar com gente que torce por você. Se esses camaradas não prestassem, o que eles poderiam dizer? Tomara que a lepra mate esse cara para que eu seja promovido. Para eu ter ascensão, eu não preciso derrubar ninguém. Quem me eleva é Deus, quem me põe é Deus. Coloque isso no seu coração. Ande com gente que torce por você, que te motiva, que diz: vai dar tudo certo, vambora. Vai lá, mergulha, faz isso. Você é feia, mas vai arrumar um cara bonito. Você é burro, mas vai arrumar uma mulher inteligente. Vambora. Tem que te puxar para frente. Esse dia uma senhora falou comigo assim: eu estou com câncer, pastor, vou morrer. Eu falei: ô minha senhora, fica triste não, eu não tenho e também vou. Ela falou: nossa, o senhor é insensível. Eu falei: minha senhora, não estou mentindo, está assim de gente morrendo, a senhora está viva. Ué, adianta. A outra falou comigo assim: minha vida acabou. Eu falei: acabou por quê? Ela falou: meu marido morreu. Eu falei: aí a frase está errada. Acabou a vida do seu marido. A senhora está legal. Dá uma ajeitadinha na carcaça, casa de novo. Isso. E olha que ela nem estava, mas eu botei para frente, na verdade. Louvado seja Deus, estou aqui para estimular os outros. Eu sei que é difícil. Para homem, isso é difícil. Maridos, quantos maridos tem aqui? Deixa eu explicar uma coisa para você. Você quer ver? Se um homem conta para o outro
e diz assim para ele: eu estou com um problema. E conta para um amigo, pedindo ajuda. O amigo escuta a história dele e diz assim: rapaz, eu escutei sua história, eu acho que você está certo nisso e nisso. Agora eu acho que nisso aqui você não está muito certo, não. É ou não é? Aí o cara vai falar: cara, eu vou pensar nisso aqui, hein? Agora, se a mulher dele contar um problema, e ele falar para a mulher: você está certa nisso, e nisso, mas eu acho que você não está certa nisso que não. Sabe o que ela fala para ele? Também você é sempre do contra. Eu nunca tenho. Pois é, você também tem que entender que às vezes ser contrário a você também é produtivo. O grande desafio nosso, sabe o que é? São as nossas companhias. Mude as suas influências. Quem você lê, quem você ouve, com quem você anda, muda. Está na hora de nós irmos para outra fase da nossa vida. Vamos mudar de fase nesse game. Vamos para outra etapa. Ampliando nossa mente, vivendo novos horizontes, tendo novas expectativas. Não vai dar para vivermos o novo caminhando com pessoas que não evoluíram. Permita que a sua mente vá para outra etapa dessa vida. Seja seletivo. É isso que eu quero pedir a você. Selecione. Gideão, seleciona. Vamos lá. Quanto foi? Foi tantos mil. Então eu vou selecionar porque tem muita gente. Ainda tem muita gente. Eu vou selecionar. O processo seletivo, ele é extremamente benéfico. Ele põe as pessoas no seu devido lugar. Dificilmente você vai conseguir ser fiel andando com infiel. Você vai conseguir ser alegre andando no meio dos tristes. Você vai conseguir ter um vocabulário. Está aí, profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava e clamava: santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E disse eu: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Por quê? Porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías diz: eu fui conviver com gente que tinha lábios impuros, eu também fiquei com lábios impuros. Eu termino aqui. Quem assistiu o Rei Leão? Lembra dele? Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono. E seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele, e Simba foge. Na fuga de Simba, ele encontra um porco e um suricato, Timão e Pumba, que quando vê o leão diz: esse cara vai nos comer. Então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata. Vamos viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? Lembra? Isso. O tempo passou. E o macaquinho com um cajado, que devia ser pastor, chega no ambiente e diz a Simba, que agora já é um leão:
mas que vive de maneira absoluta. E diz para Simba: eu conheço você. Você é Simba, você é filho de Mufasa. Tem um reino te esperando. E ele diz: não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça. E aí o leão ruge. Porque por mais que tentam convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você está entendendo? Você é alguém que foi chamado para vencer. Desperta. E quando Simba vai beber água no riacho, e ele olha para o riacho, ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do Pai. Porque é a imagem do Pai que nós devemos refletir. É isso. Fique de pé nesse momento. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Mas se tiver algo de valor, segura. Feche seus olhos. Pai, se queremos mudar, precisamos mudar nossas referências, nossas conexões. Se queremos mudar, ó Deus, precisamos andar com quem está mudando. Se queremos viver milagres, temos que estar perto de quem está vivendo milagres. E a tua palavra nos ensina, pelo profeta Jeremias, que eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, e eles são de paz, são de futuro próspero. Em nome de Jesus, Pai, toma nossa vida, nossa casa, nossos negócios, a nossa família e tudo que temos, pois vamos viver o fantástico, o extraordinário. Será o ano da conversão dos filhos, será o ano da restauração do casamento, será o ano da formação, ó Deus, em nome de Jesus. Mas será o ano da fé, do milagre, das curas, do incrível. Cremos assim, ó Deus. Vamos andar com valentes. Leva-nos, ó Deus, aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que essa semana seja uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda palavra contrária sobre o seu negócio vai cair por terra. Eu declaro prosperidade sobre a sua empresa, sobre o seu CNPJ, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem disse que você vai falir, vai ter que engolir o que disse. Certo? Há uma proposta bíblica, na verdade elas são duas, e quanto mais rápido você descobrir isso, mais fácil fica. Quantas pessoas aqui já apertaram um parafuso com uma faca? Levante a mão, por gentileza. Pois é. Provavelmente você fez isso porque não tinha uma ferramenta adequada para utilizar no momento que você precisava. E como você precisava resolver o problema, você fez uso daquilo que você tinha à mão. Eu acho que você já notou que é muito mais fácil apertar um parafuso com uma parafusadeira do que com uma faca ou até mesmo com uma chave de fenda ou Phillips. Ou seja, quanto melhor e mais eficiente for a ferramenta que você tiver na mão, inevitavelmente, com menos esforço, mais assertivo, com menos desgaste, você vai conduzir a sua missão. Isso serve para todas as áreas da sua vida. Eu olho para pessoas que têm um estilo de vida que ele vai chegar, é verdade, mas o nível de esforço que ele faz, o nível de dor que ele sente, o nível de frustração que ele se submete, às vezes é muito alto. E algumas pessoas acham que o que a Bíblia está propondo é uma lei de compensação. Certo? Tem gente que diz: ô pastor, eu vim aqui nesse mundo para sofrer e depois eu vou para o céu.
certo? Porque eu preciso sofrer aqui para alcançar lá. Eu acho que você não conseguiu acompanhar a visão direito. Segundo a Bíblia, você veio aqui a essa terra para tirar onda. Você veio a essa terra para viver o sobrenatural, o incrível, o extraordinário, o fantástico. E depois que essa experiência sua como ser humano, porque você não é um ser humano que veio ter uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual que veio ter uma experiência humana. E assim que ela acabar, você volta para onde você, né? Ou de onde você veio, você volta para o Senhor. Amém? É lógico que algumas pessoas ainda não entenderam isso, estão sofrendo pra caramba. E a gente está tentando ajudar essas pessoas a sofrerem menos. Certo? Por quê? Porque elas tomam decisões erradas e depois transferem responsabilidade para os outros. Ok? Uma das criaturas que mais me impressiona na Bíblia é a serpente. Ok? Porque ela não culpa ninguém. Até porque não fala. Se falasse, tivesse passando um ratinho, ela diria, não sou eu, é o rato. Ok? Porque as pessoas têm tendência a fazer isso, a responsabilizar os outros por responsabilidades que são suas. Então hoje eu quero, nessa manhã, refletir com você para fazer sua vida melhorar. Posso ouvir um amém? Amém? E a primeira coisa que você precisa entender é que a bênção não está no lugar, mas sim em você. Amém? Se Deus for contigo, o deserto tem que te fazer prosperar. O deserto tem que florescer porque você chegou e onde você chega, Deus chegou junto com você. Você está entendendo? Então, é isso. Eu queria que você lembrasse quando Abraão está se separando de Ló. Abraão é o patriarca, ele é o chefe, ele é o cabeça. O direito de escolha é dele, sim ou não? E porém ele olha para seu sobrinho e diz para ele, para onde você quer ir? Se você disser que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você disser que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para frente, eu vou para trás. Se você for para trás, eu vou para frente. Mas preste atenção, a vantagem é minha. Sou eu que estou olhando, eu posso escolher o melhor lugar. E o que Abraão está dizendo para Ló, para mim e para você é, a bênção não está no lugar para onde você vai. A bênção está em você. Onde você estiver, você vai prosperar. Você pode ser próspero neste lugar, nesse estado, nesta cidade, certo? E você pode ser próspero em qualquer lugar. Pare de achar que a bênção está no lugar. A bênção não está no lugar. A bênção está em você. Amém? É assim que funciona. Por isso que pessoas às vezes não conseguem se estabelecer num lugar. Parece um nômade. Basta os recursos se esvair. Mesmo recurso sempre, em determinado momento. Eu sou da roça e eu aprendi uma coisa quando vem a seca. Todas as vezes que a água baixa, o rio mostra as pedras. Porque todas as vezes que os recursos diminuem, inevitavelmente os problemas aparecem. Deixa uma crise chegar no seu casamento para tu ver se as pedras não aparecem. Nossa, elas não estavam, sempre estiveram ali, só que você não via e agora vê no momento de crise. Então talvez a melhor coisa que você tem que fazer hoje é mudar a sua mentalidade, transformar-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa ampliar a sua visão, cuidado com ela. Vou te contar uma historinha. Vocês estão rindo de quê? E ele comprou uma peruca. Diz que uma das maiores facetas do humorismo é fazer humor consigo mesmo, certo? Só que ele era um obreiro de uma igreja muito tradicional. E quando ele chega agora na igreja como obreiro, com aquela peruca, uma confusão foi estabelecida. Porque a vaidade chegou na igreja. E os outros irmãos se reuniram e disseram, o pastor Antônio, ou o irmão Antônio está vaidoso. E precisamos cortar isso pela raiz, porque já a vaidade vai estar atingindo a todos. As nossas mulheres que vão chegar aqui agora de brinco, maquiada, vão cortar o cabelo. E aquela confusão foi instaurada. O pastor estava meio... um certo cuidado de falar com o irmão Antônio, mas numa bela reunião que era para resolver outras coisas, as pessoas reunidas disseram, hoje nós vamos tratar do irmão Antônio. Então a conversa hoje aqui, irmão Antônio, chega aí. Ou o irmão tira a peruca, ou perde a comunhão com Deus. Porque se Deus quisesse que o irmão tivesse cabelo, seu cabelo não teria caído. Então você tem que aprender, porque isso é vaidade, e ou você tira a peruca ou perde a comunhão. Irmão Antônio, então, acuado, disse, olha, eu não vou perder a comunhão com meu Deus por causa de uma peruca. Isso é um absurdo. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu tiro a minha peruca para continuar com Deus, desde que vocês tirem a dentadura de vocês. Porque se Deus quisesse que vocês tivessem dente, o dente de vocês também não tinha caído. E nesse momento o pastor bate em cima da mesa e diz, irmão Antônio, continua com sua peruca que minha dentadura vai ficar onde está, ok? Então, quando nós abrimos um pouquinho a nossa visão, inevitavelmente, nós vamos nos deparar com algumas religiosidades que não tem nada a ver com religião. Ok? A religião é boa, perfeita, para de falar mal de igreja. Igreja é um negócio extraordinário, mas tem uns crentes ruins. Casamento é um negócio fantástico, mas tem os maridos horrorosos. Tem umas mulheres terríveis. Filho é uma benção, mas tem uns que se você pudesse tinha comido no ninho. Ok?
Então, em todos os lugares, no ambiente profissional, em todos os lugares, inevitavelmente nós vamos lidar com isso. Então, minha proposta hoje é que você amplie a sua visão, para que você consiga mudar um pouco a lente cuja qual você vê as coisas. Você lembra o que a Bíblia está dizendo? Se os seus olhos forem bons, você vive na luz, você conduz a sua vida para a luz. Se os seus olhos são maus, você vive em trevas. Mas tem uma coisa pior que ter os olhos ruins, segundo a Bíblia. Porém, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? A Bíblia está dizendo, se você está nas trevas, mas acha que está na luz, e treva não é inferno não, gente. Treva é ignorância. É só isso que a Bíblia está falando. Deixa eu te falar aqui, vamos olhar para os nossos ancestrais. Vamos lembrar agora, certo? Dos nossos ancestrais, lembra? O que acontecia quando a noite vinha para os nossos ancestrais? Tudo paralisava, porque não havia atividade noturna, porque não se tinha luz. Todas as vezes que as trevas chegam, inevitavelmente ela traz uma paralisação. O homem, no início da sua caminhada, escureceu, ele tinha que buscar abrigo, porque as feras saíam na noite para se alimentar. Então escurecia, o homem se escondia, até que um dia ele descobriu o fogo numa fogueirinha. E agora ele consegue, mediante aquela fogueira, ter alguma atividade noturna, iluminado por aquela luminosidade limitante. É verdade, ao redor de uma fogueira pode-se fazer o quê? Algumas atividades onde a luz da fogueira alcança. Com o tempo, o homem descobriu que poderia fazer um fogo móvel, poderia embebedar algumas raízes, algumas coisas num betume, colocar num cabo, numa haste e fazer uma tocha. E agora, com a luz daquela tocha, ele poderia ir um pouco mais adiante da fogueira. Mas com o tempo as pessoas descobriram o combustível, seja ele hoje em forma de eletricidade. E agora se descobre que enquanto você tem combustível, você é capaz de romper as trevas. Nós temos aqui 3 estilos de vida, ainda hoje no mundo pós-moderno. Uma turminha que fica vivendo ao redor de uma fogueira, uma vida altamente limitante. Mas nós temos pessoas que já arrumou uma tochinha e está indo um pouquinho mais adiante. E nós já temos gente que tem combustível e que está voando nesse mundo. Você precisa entender que estilo de vida você vai ter. Você está entendendo? Sabe qual é o problema do medíocre? O medíocre é bom. E quando você vive num ambiente bom, ele é altamente perigoso, porque ele te impede de viver o sensacional, o extraordinário. Você quer ver o ambiente mais perigoso na história, na caminhada de José? A casa de Potifar, porque lá era maneiro, era legal, ele era o líder dos escravos. Então ele estava feliz, porque ele estava no topo, em ascensão, certo? Só que José não estava afim de sair de lá. Então Deus fez com que a mulher do patrão ficasse de olho nele. Falasse, vem Zé, me pega. E o Zé falou, não, maluco, eu vou pegar, caraca, que mulher gostosa, não vou pegar ela não, certo? Porque o sonho dele era maior do que a oferta que a mulher lhe fazia. A mulher agarrou ele foi preso, porque se ele não queria sair de onde tinha que sair, Deus tira. Porque Deus vai tirar você de lugares que você precisa sair, mas não quer. Mas quando ele vai para a prisão, ele está lá na prisão, ele estava a fim de sair da prisão? Sim, porque lá era ruim. Por que Deus às vezes permite que você vá para lugar ruim antes de te levar para o extraordinário? Porque você estava no bom muitas vezes, e no bom você não quer sair, mas no ruim você fica finzão. Quando o copeiro sai para falar com o faraó, para trabalhar para o faraó, o que José falou para o copeiro? Pô, fala para o faraó aí, pô, que eu não sou tarado não, pô. Pô, fala com ele que eu sou maneiro, porque ele está finzão de sair de lá. Só que não era a hora de sair. E o copeiro esquece dele. O copeiro esqueceu dele, mas Deus não. Por quê? Porque Deus não esquece de você. Mas você precisa ampliar a sua visão. Eu vim para a América, nossa, eu tenho uma vida muito melhor do que eu tenho no Brasil. Menino, para com isso. Você não veio aqui para viver o melhor, você veio aqui para viver o extraordinário. Você está entendendo? Você tem que viver aqui melhor do que vivem os americanos. Por quê? Porque você decidiu isso e pronto, acabou. Mas aqui é o país dele, dane-se, você não chegou? Agora é seu, você está doido para conseguir um green card? Certo? Você veio aqui para viver um incrível. Então eu aprendi o seguinte, ou é tudo, ou é tudo. Eu estou desse jeito agora. Minha mulher, nossa, Cláudio, que pensamento é esse? Eu falei, eu quero é tudo. Por quê? Porque eu sirvo o chefe dos crentes. Quem eu sirvo é o Deus Todo-Poderoso. Então, por favor, vai viver um casamento, vive o melhor. A mulher vai ser melhor? Não, mas o casamento vai.
Eu não estou falando a melhor mulher, eu estou falando o melhor casamento. Certo? Você vai viver o melhor casamento, ele é o melhor marido, mas vai ser, né, o melhor casamento seu. Então é assim que funciona. Eu aprendi isso porque nós só temos uma oportunidade de vida. Hebreus 9:27. O homem está determinado a morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. Você pensa que não pode piorar? Dá um pulinho no Salmo 90. O homem vive 70, se for robusto 80, onde a maioria dos dias são câncer e infarto, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha só, enquanto lá em Hebreus diz que a vida é um só, o salmista vem dizer que ela é curta e rápida. Numa vida curta, única e rápida, o que eu tenho que fazer? Viver, mano. O extraordinário. Por isso, sabe por que as pessoas gostam de me ouvir? Porque eu achei o que todo mundo quer, felicidade. Eu sou feliz porque eu sou mais rico? Não, mas também não estou devendo nada para ninguém. Você está entendendo? Ah, minha família é a mais certinha do mundo, longe disso. Esse dia alguém me perguntou depois de um evento, pastor, fala sério, falando de casal do jeito que o senhor fala, o senhor nunca pensou em divórcio? Eu falei, divórcio não, filho, mas assassinato. Eu já pensei diversas vezes matar essa praga dormindo. Você consegue entender? Então quando você aprende a fazer graça das desgraças, a vida muda. Entende? Então é isso. Eu quero influenciar você hoje a encontrar pessoas certas. Presta atenção. A jornada da vida, ela foi estabelecida para ser vivida em grupo. Você não é leopardo. Leopardo no sentido animal. Certo? Porque o leopardo ele só encontra com a fêmea para cruzar. Depois eles vivem isoladamente. Você não. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja... E aqui vamos colocar de uma forma, né, genérica. Homem e mulher. Não é bom que você viva só. É para viver em grupo. Eclesiastes diz, é melhor serem dois do que um. Por quê? Porque o trabalho rende mais. No frio se aquecem. Certo? Se o inimigo vier, os dois pelejam. É assim que funciona. Por isso, viver em grupo é um grande desafio. 7 dos 10 mandamentos são direcionados para relacionamentos interpessoais. Certo? Olha só, ame seu próximo como a ti mesmo. É fácil ou difícil? Isso. Honre seu pai e sua mãe. É fácil ou difícil? Não roube do outro, não mate o outro, não adultere com a mulher do outro, não diga falso testemunho do outro, não cobice nada do outro. 7 dos 10 mandamentos. Está ensinando você a viver com gente, porque viver com gente é difícil, porque gente é desafiadora. E uma dessas pessoas desafiadoras, quem é? Você. Certo? É difícil trazer isso para a primeira pessoa do singular. Eu. Então, quando nós olhamos para isso, eu queria que você entendesse que a vida todos os dias está te oferecendo relacionamentos interpessoais. E o grande desafio da maioria de nós é encontrarmos ou nos conectarmos com pessoas certas. Você não está sozinho quando está solitário, ou você não é solitário quando está sozinho. Você é solitário quando você está conectado, ou você está cercado de pessoas erradas. É isso. Presta atenção. Abraão, eu vou mudar a sua vida. É o que diz a Bíblia, sim ou não? Mas para isso eu preciso que você faça algumas coisas. Quais são? Sai da sua terra, da sua parentela e do meio da sua família. Porque com esses cabeças de bagre você não vai a lugar nenhum. Note, presta atenção. Deus vai mudar a vida de José, sim ou não? Faz o quê? Tira ele de perto dos seus? Depois traz seus irmãos para perto dele. Porque tem gente que não cabe na sua vida hoje, mas vai caber amanhã. Mas tem uma etapa da sua vida que você vai ter que se afastar de um monte de gente, de um monte de pensamento, certo? De muitas influências. É assim que funciona. Então, o tempo inteiro. E isso é fácil de entendermos. Por exemplo, olha só, o salmista diz o quê? Salmo 1. Bem-aventurado o indivíduo que não anda segundo o conselho dos, não se detém no caminho dos, não se assenta na roda dos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Seja seletivo com as pessoas que vão cruzar seu caminho. Cuidado com quem vai te influenciar. Cuidado com quem vai te dar conselho. Não se detenha no caminho. Por que a Bíblia não diz não ande no caminho do pecado? Porque todo mundo anda no caminho do pecado, porque todos nós somos pecadores. Quando a Bíblia diz não se detenha, olha bem, não se detenha. O que a Bíblia está dizendo? Não se conforme e diga que isso que você faz é mais forte que você, porque não é. Você pode mudar e se libertar disso. Você consegue entender? Isso é maturidade. E hoje, não perca tempo, não se assente com esse tipo de conversinha. O que a Bíblia está dizendo? Escolha gente para estar perto de tu. Gente que faz o que você quer fazer. Gente que fala o que você vai falar. Gente que tem o que você quer ter. Se aproxime desse tipo de gente. Por quê? O que isso está dizendo? Que você está investindo no seu futuro. Você quer, por exemplo, arrumar um príncipe encantado. Mas com quem que a senhora anda? Com a miserável, umas irmãzinhas feias para desgramar? Tudo uma bagunçada, esquisito. Vai arrumar o quê? Um gnomo para casar com a senhora. É na verdade, ao invés de um príncipe.
Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Porque, presta atenção, às vezes eu torno engraçado para ficar adaptável. Ou seja, o Salmo 118, verso 26, ele diz que bendito é aquele que vem em nome do... Então todos os dias tem alguém vindo para a sua vida em nome do... Mas todos os dias o Satanás também está mandando gente em nome dele. Para a sua vida, para os seus negócios, para o seu ministério. É assim que funciona. E qual é o seu papel? Estabelecer um ambiente seletivo. Então deixa eu te falar que se em alguma fase da sua vida você se conectou a pessoas certas, olha o que deu. Você quer ver? Olha só. Nos seus estudos, quando você estudar, você ainda estuda, e tu se conectou a gente que queria estudar, provavelmente você se formou. Mas se tu pulava muro, não estudava, só fazia bagunça, hoje você é formado em ciências ocultas, letras apagadas, alguma coisa dessa tipo, certo? Por quê? Sim ou não? Sim ou não? Sim, quando você estava perto, caminhando com alguém que estudava, mesmo que você em algum momento não tivesse a fim de estudar, você acabava estudando, porque você estava perto de gente que é assim que funciona. Chegou na igreja, dá uma olhada. Quem é que presta atenção no culto? Rapaz, quem é que conhece a Bíblia? Quem é que ora? Quem é que tem um testemunho legal? Senta lá do lado. De vez em quando fala para ele, bota a mão em mim aqui para mim. Expulsa 2 só hoje, 2. Que tem uns aqui que eu ainda tenho afinidade. Vou ver se a gente... Você consegue entender? Quando nós começamos a olhar para isso, é assim que funciona. Se você se conectou com gente errada, por exemplo, amizades. Se você construiu amizades boas, inevitavelmente, você hoje é alguém que procura amigos, que deseja ter amizade. Se você se envolveu com amizades tóxicas, por exemplo, hoje você não quer conviver com mais ninguém, está traumatizado. Nossa, pastor, odeio gente. Isso vai ser discípulo de abominável homem das neves. Montanha do Tibete, bota a cuequinha e senta. Certo? Porque viver com gente é desafiador. Trabalho, você vai para o trabalho e fica perto de preguiçoso, morcego, discípulo do Batman. O que vai dar para tu? Nada. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Nem aqui, nem em lugar nenhum tem problema de emprego. O que nós temos é problema de qualificação. É ou não é? Isso. Você quer um emprego hoje para ganhar $15 mil por mês? Fala comigo, eu consigo para você. Basta você falar mandarim. Ô, pastor, mandarim é bem difícil. Então fica nessa porcaria de vida que você está. Você consegue entender? O que você precisa se qualificar. Pare de usar a frase eu não consigo e passe a usar a frase como eu consigo. Você está entendendo? Se alguém consegue, você também consegue. E se ninguém conseguiu, pode ser que tu consiga. Não é porque ninguém conseguiu que você não vai conseguir. A gente precisa estar motivado, eu não quero saber de nada. Eu vou falar para vocês, olha, fui eu que pedi para vir aqui. Fui eu que falei, eu quero a única igreja que eu pedi para vir aqui nesses dias, foi aqui, eu senti no coração estar aqui com vocês. Você está entendendo? Certo? Não estou mentindo. Estou falando a verdade, os outros lugares eu fui convidado. Aqui eu disse para Ronaldo, eu quero ir lá na igreja. Pastor Carlos, eu quero dar um pulo lá. Pronto. Por quê? Porque Deus mandou eu vir aqui, pronto, acabou. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém, para ele. Que você vai, minha mulher falou, o que você vai fazer lá? Eu falei, e aí? Certo? Então é importante, porque eu aprendi a viver dessa forma. Onde Deus me colocou para viver. Eu não preciso mudar, não estou dizendo que você está errado, mas eu não preciso mudar de lugar para prosperar. Eu sou próspero no lugar que eu nasci e me criei. Porque eu aprendi a fazer uso disso. É isso, mas eu tive que me conectar com gente certa. É isso que eu quero. Então, por exemplo, quem você lê? Com quem você se conecta com literatura? Ah, pastor, eu leio o WhatsApp. Um Instagram, nossa, só escritor famoso, WhatsApp. Quem você lê? Quem te inspira? Quem é que te influencia? Tu tem que se conectar com leituras, com escritores, com gente que fala uns troços assim, que sua cabeça fala assim, nossa, quantas vezes eu vou ter que ler isso para entender? Esse dia eu fui conversar com um cara, o cara era tão culto, que tinha umas coisas que eu só entendi depois de 15 dias. Estava lá em casa e falei, cara, era isso que ele queria dizer. Poxa, isso é extraordinário, gente. Andar com gente que vive coisas que você não vive, que vê coisas que você não vê. Mude sua literatura, você está entendendo? Mude. E por favor, pare de querer ganhar dinheiro aqui para voltar para o Brasil. Para com essa palhaçada.
Se foi para cá que você veio, viva aqui. Viva aqui o extraordinário, o incrível, o incrível. Fica aqui mandando dinheiro para comprar vaca lá. Chega lá, cadê a mimosa? Morreu. Ah, pelo amor de Deus, estou cansado de ver isso. Certo? Então, você vai se conectar, se conecte a pessoas certas. Vai se casar. O mais perto possível da certeza é o que você tem que fazer. Pastor, eu acho que é essa pessoa. Você acha mesmo, já olhou direito? Olhou a mãe dela, essa é maneira? 85% das mulheres ficam igual a mãe. Cavaco não voa longe do toco, é ou não é verdade? Quer pegar a novinha, dá uma olhada na veinha, é ou não é? É assim que funciona. As pessoas não fazem nada disso. Elas mergulham primeiro na piscina para depois ver se tem água. Então, escute só. Se a vida é uma jornada para se fazer em grupo, é bom que você escolha as pessoas certas. E é isso que eu vou te mostrar. Certo? Não é pessoas perfeitas, não tem. Esse dia uma menina falou comigo, pastor, eu quero um homem bonito, inteligente, rico, romântico, crente. E eu estou olhando para ela. Quando ela terminou de falar, eu falei, pode ser franco? Ela falou, pode. Para casar com quem? Porque você não tem atributo para tanta exigência. Ela falou, nossa, pastor, o senhor é grosso? Eu falei, não, menino, o que você quer? Uma pessoa perfeita? Não existe pessoa perfeita. Perfeição no casamento você adquire ao longo da caminhada. Você vai dando umas pancadinhas assim, vai quebrando as arestas. Quando vê, você fala, nossa, vou viver com você até morrer, mas também você já está morrendo. Não, não, já está no final assim, certo? É mais ou menos isso. Então eu vou te mostrar 3 grupinhos aqui fáceis. Vocês gostam da brincadeira, né? Bom, a Bíblia conta algumas histórias que eu acho que vale a pena nós observarmos. Se você gosta de anotar, pode depois ler em casa. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 2. Segundo livro dos Reis, 5, 2, diz assim: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram uma menina que ficou, ao serviço da mulher de Naamã. Olha só, isso é o verso 2. Quando eu chego no verso 13, diz assim: Então chegaram a ele seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não faria? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Preste atenção em mim aqui. Olha só, Naamã, ele é um dos homens mais honrados da sua época. Ele é comandante do exército da Síria. É mais ou menos como se ele fosse hoje, o comandante do exército americano. É como se ele fosse o responsável por todas as manobras militares da América. Nós estamos olhando para o comandante do exército do rei da Síria, homem reconhecido nacionalmente e internacionalmente por seus movimentos de batalha, por sua estrutura de guerra. Mas o texto diz que esse homem ele tem um problema, ele é leproso. E nenhuma de suas espadas, soldados, lanças, nenhuma de sua estratégia armamentista é capaz de vencer a lepra que Naamã carrega no seu corpo. Como isso vai ser capaz então? O texto diz que numa das investidas na terra de Israel, ele leva uma menina. Preste atenção, Naamã se conecta com uma garota. E essa menina vai morar na casa de Naamã. Olha só, quando a menina entra na casa de Naamã, uma conexão é estabelecida. Mas quem é ela? Uma menina. Mas quem é ela? Uma estrangeira. Mas quanto vale a posição dela e a opinião dela? Nada. Quem é ela? Ela é uma escrava. Aprenda uma coisa nessa vida. Deus pode te conectar a pessoas que aparentemente não têm nada para te oferecer, mas é o segredo do seu sucesso. Você consegue entender isso? Tem pessoas que Deus está enviando para a sua vida, para mudar a sua vida para sempre. E ela não tem dinheiro, ela não tem fama, ela não tem nada. Nunca negligencie pequenas coisas e pequenos momentos. Quem nasce grande é monstro. Entendeu? A melhor maneira de se subir na vida ainda hoje, mais segura, se chama escada, um degrau de cada vez. Quando a menina entra na casa de Naamã, ele se conecta com ela, e junto com a menina entra algo que Naamã não tem, a esperança. Quando aquela menina entra na casa dele, pronto, ela começa a falar para a mulher dele: tem cura para esse leproso, tem cura, mas não tem cura em lugar nenhum, mas de onde eu venho tem. E de onde, por que é que você diz que tem solução para alguém? De onde você vem? Porque você veio do céu, você veio de Deus. E no céu e em Deus tem solução para todas as pessoas, para resolver qualquer tipo de problema. A menina falou: tem cura. O Naamã vai fazer a viagem, Damasco até Samaria, até para falar com o rei.
Só que presta atenção, a menina disse: se o meu senhor se encontrar com um profeta que está em Samaria, profeta não era rei, mas ele vai falar com o rei, ao invés de falar com o profeta que a menina mandou. Presta atenção, o Espírito do Senhor converteu você e mandou você ter um encontro com Cristo e confiar nele, e viver nele toda a sua esperança. Se você viver em gente, você vai se decepcionar e vai querer se desviar. O endereço que ele te mandou é outro. Você está entendendo? Pare de se decepcionar com gente e querer quebrar seu relacionamento com Deus. Não é assim que funciona. Ah, pastor, para mim viver na igreja com esse tipo de gente, dane-se. Eu vivo na igreja com esse tipo de gente muito bem. Tem fofoqueiro na igreja? Tem. Invejoso? Tem. Tem tudo quanto é gente. Porque parede e meia com o inferno. A gente escuta os barulhos do outro lado. Quando a gente não está distraído, pensa que o inferno é aqui mesmo. Eu acho que eu fui para o outro lado. Não é possível. Então você tem que amadurecer. Mas aí agora Naamã pega sua comitiva, que não pode ser qualquer cara. Por quê? Porque Naamã é o comandante do exército mais bem sucedido. Se tem uma coisa que amorreus, heteus, filisteus e todas as nações vizinhas, a Síria, querem é ver Naamã morto. Então ele tem que selecionar gente para viajar com ele, homem valente, equilibrado, que não se distraia. Olha só, e vai ele fazer a viagem com essa turma. Por quê? Porque a menina já ficou em casa, exerceu a influência dela, mas agora passou. Quando ele vai e chega na casa do profeta Eliseu, Eliseu manda ele se banhar no rio. Sabe o que ele fala? Vou droga nenhuma, vou é nada, estou cansado. Poxa, achei que ia ficar curado na presença do rei, o maluco rasgou a roupa e ficou pelado. Agora me manda aqui para esse profetinho que me chamou e nem me atende, manda eu tomar banho, vou embora. Mas ele está conectado com gente boa. E aí os caras que estão com ele diz para ele: embora nada, Naamã, vai lá no rio tomar banho, rapaz. Nós já estamos aqui mesmo, pertinho. Vai lá, 7 mergulhinhos, assim, pam, 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 pam. O que custa? O Naamã falou: então vamos embora lá que eu vou dar os mergulhinhos rapidinho e vou voltar. Ele mergulha 7 vezes e fica curado, porque você tem que andar com gente que te motiva a obedecer e não desanimar. Que tipo de gente você está andando? Basta encontrar um problema, aí vamos embora mesmo, leproso, vamos embora, leproso, vamos embora. Vieste leproso, voltarás leproso. Poxa, basta aparecer um problema. E outra coisa, para de contar seu problema para qualquer um. Tem gente que entra na fila do banco e já começa: boa tarde. Tudo bom? Me pagar uma conta aqui. Hã? Meu boleto venceu. Aí o outro diz assim: nossa, ele merecia vencer. Na verdade, a vitória está com ele. Escute só. Aí já começa: meu marido está me traindo. Nossa, arrumou outra mais nova, bonita. Ah, estou numa luta. Para de reclamar com quem não pode resolver nada. Quer reclamar? Vai direto para a diretoria. Abre a porta, dobra o joelho e fala: Senhor, olha a porcaria da vida que me entra. É assim: ah, pastor, não sei orar. Que não sabe orar? Tu não sabe orar porque vai uns caras na igreja que oram umas orações que parece que nós não sabemos. Já viu uns caras que vai muda de voz para orar? Agora, curve as vossas frontes. Fronte. Ah, baixa a cabeça aí, o pessoal não sabe. Baixa a cabeça mesmo, mas na verdade serve. Estamos reunidos nesses conclaves pelos beneplácitos da vontade do Senhor, um Deus inefável. Você fala: caraca, maluco, por isso que ele não escuta a minha oração. Uma oração dessa assim, qualquer um escuta, na verdade, um negócio de classe. Não, meu, não é assim não, não estou fazendo apologia à ignorância. Mas orar é falar, é dobrar esse joelho seu e botar para fora. Senhor, é só... Achei que eu ia vencer aqui na América. Senhor, estou igual o Vasco da Gama. Se vacilar, vou para a terceira. Senhor, me ajuda. Isso, dobra seu joelho e fala: Senhor, olha só, é para eu vencer, né? Pois é, eu acho que não entendi nada, que minha vida está uma droga. Não estudei, agora estou precisando de um emprego bom. O senhor pode todas as coisas, mas até o senhor ficou numa situação difícil, né? Pois é, casei, não pedi altura, né? Nada para o senhor, é a mulher que eu casei. E olha, para falar a verdade, eu estou terminando minha oração, mas queria deixar o pior por último, porque minha sogra está vindo morar aqui em casa semana que vem. Eu preciso impulsionar você a entender que orar é rasgar o seu coração diante de Deus. Preste atenção, Naamã vai voltar para casa leproso, sim ou não? Sim ou não? Sim! Ele não volta leproso porque tem gente andando com ele, que o motiva a não desistir. Eu vim aqui hoje, nessa manhã, para isso. Eu sei que você está rindo, mas está cheio de problema. Na verdade, se eu deixar você rir demais, já, você chora. Aí você vai rindo. Aí lembra de tudo e já chora. Não é, eu quero te motivar, menino.
levar você para frente. Vambora. O ano mudou. Gente, uma das coisas mais fantásticas, eu não sei quando isso aconteceu, foi a pessoa que fatiou o tempo. Um indivíduo que dividiu o tempo em ano é, para mim, o maior gênio do mundo. Por quê? Porque ele criou uma esperança que assim que o ano muda, as coisas vão mudar. Olha só, isso é maravilhoso. Você tem que andar com gente assim. Vou te dar outro exemplo de gente que você tem que andar. Tinha um camarada que tinha um amigo que era paralítico. Aí 4 caras foram levar esse indivíduo para falar com Jesus. Aí eles estão indo, Marcos capítulo 2, se não me falha a memória. Cada um pegou de um lado da maca e estão levando o paralítico para falar com Jesus. Quando estão quase chegando na casa de Jesus, olharam de longe, estava lotada a casa de Jesus. Chegaram atrasados. E aí, pegou um engarrafamento. E aí eles olharam a cara de Jesus lotada, parecia o SUS. Aquele troço, Sistema Único de Saúde. Lotado. Aí eu imagino se fosse um da gente. Pessoa errada. Senta aí, irmão, na maca. Olha lá, ó, a casa de Jesus, lotada. Tá? Nós só vamos virar assim e andar para lá. Valeu, tentamos, mas não deu. Mas eu imagino os caras. Os caras falaram, maluco, a casa está lotada, como é que nós vamos fazer? Vai lá dar uma olhada, vamos ver. Vamos botar esse maluco lá dentro. Mas por onde? Bom longe, não assistiu Missão Impossível? Tom Cruise? Isso. Vamos embora. Abre o telhado e desce o cara. Pensa. Uma reunião agora, o telhado abre no meio. Parou a reunião. Eu imagino Jesus. E o paralítico está descendo. Jesus não olha para o paralítico. Porque gente paralisada é fácil de encontrar. Difícil de encontrar é gente que tem fé para trazer os paralisados até a presença do mestre. Você consegue entender? Tanto é que Jesus nem olha para o paralítico, fica olhando para cima. Caraca, maneiro esses caras, hein? Não, mas o problema é esse aqui. Levanta, toma sua cama e vaza, maluco. Vai embora para casa. Você tem que andar com gente que te leva para perto de Jesus, que te aproxima dele. É esse tipo de gente. Você está entendendo? Pare. Ah, pastor, o senhor está dizendo para me afastar? É isso mesmo, ó. Se afaste. Quando eu vou fazer alguma coisa que eu vejo gente que estabelecendo uma crítica muito ruim, sem conteúdo nenhum, sem nada, só tentando me desanimar, eu não falo nada para a pessoa, só eu me afasto dela. Até eu conseguir, porque quando eu conseguir que eu encontrar com ela, sabe que ela vai falar comigo? Tinha certeza que ia dar certo. Torci muito por você. Aí você olha e pensa, faço. Peste ruim essa. É assim que funciona. A vida é desse jeito. Esse dia eu vi um cara na internet falando que eu sou anticristo. O cara postou lá, pastor, eu sou pregando desse jeito, o senhor deve ser o anticristo. Eu falei, não, rapaz, sou não. Eu sou pastor. E aí eu falei, também eu fiquei com raiva, eu falei assim, se eu for o anticristo, provavelmente você deve ser a besta. Aí ele bloqueou eu, não quis falar mais comigo não. Você consegue entender? Você tem que andar em boas companhias, gente que te aproxima de Deus, gente que anima você quando você está desanimado. O último, para me mostrar de gente que você tem que andar, os amigos do Daniel, chegaram na Babilônia tocando terror, maluco. A Babilônia caiu e os meninos ficaram de pé. Os meninos foram mais fortes que o maior império que já pisou nessa terra. Por quê? Porque Deus era com ele. Um dia o Nabucodonosor lá ficou engraçadinho, quis fazer uma estátua para os outros dobrar o joelho. Os três meninos, rapazinho. E o Daniel, não sei, devia estar viajando, também não sou obrigado a saber tudo. Certo? O Nabucodonosor falou, dobra o joelho diante da minha estátua, ou então entra na fornalha. O menino falou, nós não dobra o joelho. Vai dobrar? Vai dobrar, Daniel? Vai dobrar? Dobra não, né? Todo mundo não dobra não. 3 joelhinhos. A orquestra tocou, todo mundo ficou de joelho. E os 3 meninos em pé. Mas o pessoal só ficou de joelho, mas não fechou o olho. E viram os meninos em pé. E foram lá falar com o Nabucodonosor. Falou, Nabucodonosor, vou falar um negócio com você, porque eu sou seu amigo. Tinha os meninos aí, ó, esse menino que veio lá de Israel, não dobraram o joelho não. O Nabucodonosor falou, como é que é? Não dobrou? Chamou os meninos falaram, nós não vamos dobrar não. Nós aprendemos desde pequenininho que esse joelho não se dobra, a não ser diante do Deus verdadeiro. Mas o Deus verdadeiro aqui sou eu. O Nabucodonosor deve ter falado. Ele falou, mas aí deu ruim, porque nós não vamos dobrar. Ele falou, então vocês vão virar churrasquinho na fornalha. Os meninos falaram, então estamos dentro, joga a gente lá. Vamos lá. Jogaram os 3 meninos lá dentro, o quarto homem apareceu. E ontem Mary falou isso, durante a ministração dela lá. Ela disse que às vezes Deus te livra da fornalha, mas às vezes Ele não vai te livrar da fornalha, Ele vai te livrar
na fornalha. E lá está o quarto homem, os meninos andando dentro do fogo. Pensa nisso. Isso é coisa de X-Men, Naruto, qualquer coisa desse tipo. Os meninos dando um rolezinho lá no meio do fogo. E aí o Nabucodonosor olha dentro da fornalha e diz: aí, rapaziada, dá um pulinho aqui fora. E se eu sou um dos meninos, eu falo para ele: entra aí, maluco, tu não é Deus? Porque o Deus que eu sirvo entra comigo na fornalha, você está entendendo? Mas você tem que andar com gente que está no mesmo propósito que o seu. É assim, pare de andar com gente que está chutando o contrário. Você está entendendo? Posso ouvir um amém da igreja? Isso. Agora eu vou falar com você de gente perigosa. Te falei da gente boa. Agora eu vou te falar das conexões perigosas. Olha só. Quando Moisés diz aos espias, 12, para irem espiar Canaã, todos os 12 vão e vão ver a mesma coisa. Quando eles voltam, eles viram a mesma, porém não têm a mesma visão. Receberam a mesma informação da vista. O que que tem lá? Comida boa, fruta boa, terra boa, porém a terra tem dono e os donos da terra são muitos, grandes e fortes. 10 caras falou: suicídio. Deus está querendo matar nós aqui. Botar a gente lá? Poxa, o que é isso? Isso é gente perigosa. Cuidado que gente que tem coragem de dizer para você que não vai se cumprir na sua vida o que Deus diz que vai. E essas pessoas, elas não estão equivocadas não, é que parece que não vai mesmo. Porque está tudo contra você. Só que quem falou que vai é Deus. E quando Deus fala, já era, irmão. Você quer ver? O garotinho Davi, o rapazinho novo, inexperiente na arte da guerra, entendeu? Se predispõe a lutar contra o gigante Golias, aquele cara de aproximadamente 3 metros de altura, grande que só, quase matou a mãe dele quando nasceu. O cara é matador profissional. Olha só, aquele cara está lá olhando para todo mundo, perguntando um homem, quero um homem. E aí não tinha homem, Davi falou: vai eu mesmo, o menino. Eu imagino Deus não chamou Davi para matar gigante, Deus chamou Davi para ser rei, era só isso. Deus não falou, tu vai matar gigante, Deus falou, você vai ser rei. Eu imagino Deus olhando Davi falando que vai matar o gigante. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Eu não chamei ele para fazer isso. Como ele resolveu fazer isso? Ele vai morrer. Só que Davi, muito malandro, quando ele vai enfrentar o gigante, ele diz assim: você vem a mim com espada, escudo, lança e outras indumentárias mais, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aí eu imagino o anjo falando com Deus. Isso é uma tradução minha. O senhor escutou em nome de quem ele vai? Ele falou que vai em nome do Senhor enfrentar o gigante. Aí Deus deve ter falado: aí não morre. Se ele vai em meu nome para enfrentar o gigante, ele vai vencer, porque em nome do Senhor nós podemos vencer todas as nossas guerras. Não todas as batalhas, mas algumas batalhas nós podemos perder. Então os caras voltam. Você tem que ter cuidado com quem você anda, porque tem gente que não consegue ver. Não consegue. E tu tem que andar com quem vê. Lembra Eliseu e o menino? Está lembrado disso? A casa de Eliseu está cercada em Dotã, do exército dos arameus. De repente o garoto sai, quando ele vê, ele fica doido. O exército, ele falou: maluco, caraca, morri. Pô, e agora já era, Eliseu. O que faremos? Tremendo. E aí sai o Eliseu, baixinho, careca, invocado. Caraca, muita gente, hein? Para me pegar. E o garoto está lá, ó. E Eliseu. E o garoto. E o Eliseu. Aí eu gosto. Enquanto o garoto está tremendo. E por que ele treme? Porque ele é um menino. E por que Eliseu não treme? Porque ele é um homem. Enquanto você for menina, você vai tremer. Mas quando você se tornar uma mulher de Deus, você vai saber que Deus é contigo. Meninos se comportam como meninos. Homens se comportam como homens. Paulo diz: quando eu era menino, falava, pensava e agia como menino. Mas quando eu cresci, a primeira coisa que eu fiz foi acabar com as meninices. Eliseu está lá, o exército é poderoso, ele está bem em pé. E aí ele olha para o garoto tremendo e diz: calma, garoto, mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aí o menino olha: conosco? Conosco, só nosco. E aí Eliseu diz assim: Senhor, abre os olhos desse menino,
para ele ver o que eu já estou vendo. Aí o menino vê exército cercando ele, de carro, cavalo e cavaleiro que Deus enviou do céu, que já estava lá, mas o menino não, porque era menino. Aí eu imagino o menino. Caraca, ele já estava aí já? Pô, não estava vendo não, por isso que você está assim, calmo. Poxa. Aí pegar eu e o Eliseu, né? Agora eu faço questão que venha. Não, chega aí, cavaleiro de fogo, chega aí, dá cobertura. Isso. Preste atenção. Você tem que aprender a andar com gente que vê coisa que você ainda não vê. Que sabe de coisas que você ainda não. Isso aí, mude. Pode falar para você, mudei esse troço, mudei minha vida. E olha que eu estou com 53 anos, mas pastor, o senhor está acabado, que morei perto da praia. A Marizinha acabou comigo, não é verdade? Você olha, está rindo, mas é sério. Então, sai de perto dessas pessoas negativas. Se aproxime de gente que vê coisa que você não e pode te mostrar. É isso. Deixa eu terminar aqui. Olha só. Conexões erradas. Vou te dar 2 exemplos só. O primeiro é do filho de Salomão. O tal do Roboão. Sabe quem é? Sabe nada, né? Fala Roboão, pastor. Nem sei quem é esse homem. Entendeu? Vai ler a Bíblia. Ah, eu leio e não entendo. Eu também não entendo nada. Tem dia que eu leio. Não leio abrindo, botando dedo. Ok? Isso não pode. Ah, queria que o senhor falasse comigo. Nossa, sentindo uma presença assim. E saindo ele foi enforcar-se. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus. O inimigo está entrando na minha comunicação com o céu. Eu vou tentar de novo. Aí fecha a Bíblia, abre e bota o dedo. Aí cai no texto. Vai tu e faz o mesmo. Aí pronto. Não é assim que lê não, filho. Não se preocupa com entender. Leia. Você não entende a Bíblia, mas a Bíblia entende você. Você não purifica a Bíblia, mas a Bíblia purifica você. É isso, leia. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Fala sério. Monta um outro WhatsApp e manda um WhatsApp com texto bíblico para você mesmo. Nós tenho certeza que você vai ler. Bota assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Capítulo, versículo. E você fala, nossa, que mensagem que eu recebi. Vou ler. Gente, dá para corrigir. Oh, escute só, o tal do Roboão era para ele, olha só, pedir conselho para a turma que aconselhava Salomão. O pai dele é um dos caras mais sábios que já pisou nessa terra. Você imagina que nível de conselheiro tinha Salomão? Quando Salomão morre, o que é que Roboão tem que fazer? Manter perto dele os conselheiros, os sábios. O que a Bíblia diz que é na multidão dos conselhos que está a sabedoria. Conclusão, rejeitou a sabedoria dos sábios e foi se misturar com quem não devia. Sabe o que aconteceu? Dividiu o reino, reino do norte e reino do sul. Gente que você não deve andar. Preste atenção, se você hoje ganhasse 10 milhões de reais, ou 10 milhões de dólares, quem você pediria conselho para investir esse dinheiro? Alguém que faliu? Não. Você ia procurar um especialista em finanças. Sim ou não? Isso, alguém de sucesso. É uma empresa. E por que é que quando você tem um problema em outra área da vida, você pede conselho para qualquer um? Tem problema no casamento, peça conselho para um especialista. Tem problema de sabor na igreja, peça conselho para quem está aqui já há 30, 40 anos. Tem alguma coisa de errado. Mas sabe por que eu sei? Porque dinheiro para você é importante, o restante não. Quanto maior for o nível de importância, é a dedicação que você estabelece para aquela área. Mas quando eu olho para esse texto, e aqui eu encerro, até porque minha voz já está falhando. Escute só, 2 Crônicas 18:3. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu. O meu povo, como o teu povo, iremos contigo à guerra. Olha para mim agora. Pensa num cara gente boa. Era Josafá. Um cara maneiro, espiritual, andava perto de Deus. Maneiro, um crentezinho legal. O Josa. Quem era o Acabe? Acabe era um Zé Ruela. Acabe era um pau-mandado de Jezabel. Uma mulher terrível. Pensa, Jezabel era uma pessoa dificílima.
certo? Uma mulher matava profeta, pensa, uma mulher abacaxi, ruim de descascar. Ele era Jezabel. E Acabe, um banana, que era mandado por Jezabel. Um dia ele tentou comprar a propriedade de um cara, o cara não quis vender, ele foi chorar. O rei, você não quer me vender? Jezabel falou assim: o quê? Tu é rei, cara? Vou te mostrar. Foi lá, matou o dono da terra, apanhou e deu de presente pro marido. Pensa numa mulher dessa. Eu nem durmo do lado de uma praga dessa. Pensa. Pois é, era a tal da Jezabel. Acabe era um banana. E o texto diz que um parente de Acabe, que eu não sei, agora não lembro quem é, ele se aparentou com a filha do Josafá. Olha o perigo chegando. Gente ruim se aproximando de gente boa. Aí teve uma comidinha, um jantarzinho, um almocinho lá na casa do Acabe. E quem é que foi? Josafá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta. Olha onde está o Josafá. Lá na casa do Acabe, comendo uma comidinha. Acabe malandro. No meio da comida, falou: Josafá, você sabe que eu perdi uma batalha para Ramot de Gileade, ou perdi uma batalha para os inimigos, no que diz respeito à cidade de Ramot de Gileade, e eu queria ir lá retomá-la. Você não vai comigo, não? Olha só. O Josafá falou: claro que eu vou. Meu povo vai ser seu povo, meu cavalo seu cavalo, o meu cavaleiro seu cavaleiro. Mas aí Josafá falou: mas não tem aqui ninguém que a gente possa perguntar a Deus se dá para ir na batalha? Josafá sabia que a mulher do Acabe matava profeta? Poucos sobraram. Falou: claro que tem profeta, tem pra caramba. Vamos chamar os profetinhos aqui para profetizar. Chamou os profetas tudo. Se tu é profeta numa cidade onde a mulher manda matar quem fala contra ela, que tipo de profecia você fala? É claro que vai vencer, vai vencer, vai vencer. Vitória, isso, ó. Vitória, vai que é tua. Só otário cai numa dessa. Aí os profetas chegaram e falaram: vai vencer, vai vencer, vai vencer. Mas aí Josafá, espiritual, ainda que no lugar errado, falou assim: nossa, estou gostando desses profetinhos. Falou para Acabe: não tem nenhum profeta aí do Senhor que a gente possa... Falou: olha, tem um tal de Micaías, mas não fala nada de bom a meu respeito. Não gosta de mim não, Micaías, sabe? Assim, eu não sei porque está vivo ainda. Mas, porque gente que fala o que você precisa ouvir, você não deve matar. Sabia disso? Tenha por perto de você. As pessoas que mais gostam de você é aquilo que pode dizer. Aquelas pessoas que vão te falar o que ninguém tem coragem para falar. Às vezes eu saio de um culto que as pessoas falaram comigo: pastor, o senhor pregou para caramba, hoje o senhor pregou. E eu entro no carro com a minha mulher. Quem é a minha mulher? Micaías. Aí eu falo para minha mulher: e aí, mulher, gostou da palavra hoje? Ela falou: Cláudio, devia ter ficado em casa para ver televisão. Rapaz, hoje você não acrescentou nada no meu saber, ainda botou dúvida naquilo que eu já sabia. Eu falo: caraca, não é assim não, também não precisa tanta franqueza. Então tem que ter gente que te fala o que você não pode. Às vezes você tem que ter uma amiga que na hora que você vai sair, ela olha para essa roupa sua e diz: menina, você tá pelada. É, porque tem gente que não tem. Esse dia eu vi uma ovelhinha minha lá perto, pastor. Vinha na rua, eu olhei, falei: que ela é uma ovelha minha. Falei: tosquearam a irmã. Eu falei: tosquearam, a irmã estava quase pelada. Não tem ninguém para falar com ela. Pelo amor de Deus. Você tem que ter gente para falar para você nos seus negócios, na sua caminhada de fé. Gente que pode dizer: você passou o limite, do limite. E é assim que funciona. Quando nós olhamos, eu fico olhando aqui, né? Mandaram chamar Micaías. Aí alguém falou: Micaías, profetiza coisa boa, hein? Que a Jezabel ainda está matando profeta. Aí chegou Micaías. Aí chegou. Aí Acabe perguntou: e aí, estou indo numa batalha com meu parceiro aqui, Josafá, e vou ganhar ou vou perder? Aí eu imagino que a frase deve ser dita, porque a frase você pode dizer de forma diferente, né? Às vezes você pode dizer sim, por língua portuguesa tem disso. Você pode dizer sim falando não, pode dizer não falando sim. Por exemplo, se eu te peço um copo d'água, o que você fala? Pois não. O que você disse? Sim ou não? Sim. Vou trazer. Se eu falasse: eu preciso de um copo d'água, você falasse: pois sim que eu vou trazer. Você falou o quê? Não. Língua portuguesa tem disso. Uma palavra com um montão de significado, palavra sem significado nenhum que explica tudo. Por exemplo, a palavra nada. O que é nada? A palavra, por exemplo, coisa. Isso aí, o que é coisa? Coisa não é nada, mas explica tudo. Se eu estivesse aqui falando e dissesse: eu tenho uma coisa para te falar. A coisa está feia. Já virou até verbo lá no Brasil, eles estão coisando. Uma palavra graça, uma palavra com um montão de significado. Nós somos salvos pela graça, mas a salvação não é de graça. Eu queria saber qual é a sua graça. O culto amanhã na casa da nossa irmã Graça. Queria dizer que hoje você está com uma graça. Olha só, quando eu olho, eu imagino, que aliás eu lembro de minha tia.
quando eu era garotinho, né? E aí a gente ia sair de casa, não sei se você é dessa época. E aí a mamãe às vezes falava assim: você quer ir comigo, filho? Mas não vai comer nada na rua. Você não vai pedir nada, tá bom? Aí eu saía, chegava lá na casa da dona Cotinha. Aí o que dona Cotinha fez? Uma broa. Cheirosa ao extremo. Aquilo mexia no seu interior. E aí a broa estava esfriando, e você brincando, mas pensando na broa. E de repente dona Cotinha cortava aquela broa. Aí falava assim para você: quer um pedaço de broa, meu filho? Aí você falava: não, senhora. Muito obrigado. Sua mãe já olhava. Aí a dona Cotinha, que já conhecia o sistema, dizia assim: pode aceitar que sua mãe deixa. Aí sua mãe falava assim, ó: come. Pode comer. Aí você falava: o quê? Não, eu não gosto de broa, não, senhora, eu gosto de broa. Era um sim com cara de não. Eu imagino Micaías dizendo, depois da pergunta de Acabe: vá. Quer ir na guerra? Vai ganhar. Ó. Gente, já era para ter dado tempo de Josafá falar o quê? Foi, maluco. Isso está ruim. Não. Acabe diz, depois lê que esse texto é fantástico. Acabe diz: prende Micaías, bota ele a pão e água, e quando eu voltar da guerra, eu resolvo com ele. Micaías falou: antes de me prender, só um minutinho. Acabe, se você voltar da guerra vivo, eu não sou profeta. Caramba, prenderam Micaías. E aí o Acabe falou para o Josafá: Josafá, olha só, estou pensando aqui bem. Eu não vou vestido de rei, não, eu vou de soldado, que eu quero ir para frente de batalha. E você vai de rei. O comandante do exército inimigo deu uma instrução a seus soldados: não mate ninguém, a não ser o rei. Quem é que está vestido de rei? O Josafá numa briga que nem era dele. Quando o exército inimigo viu o camarada com roupa de rei, começou a correr atrás dele. E corre o Josafá, pocotó, e todo mundo correndo, até que alguém viu e falou: não é o Josafá não, rapaz, não é o Acabe não, é o Josafá. Ah, então deixa ele. Aí alguém estava se mexendo com arco assim, ó. Disparou sem querer. Peitinho do Acabe. Tem gente que diz que o Rio de Janeiro é perigoso. Bala perdida. Está aqui a Bíblia falando: flecha perdida, atingindo o peitinho do Acabe. Presta atenção. Josafá quase morreu porque andava com gente errada. Isso é uma lição de vida para mim e para você. É você que decide. Pessoas estão o tempo inteiro querendo entrar na sua vida. No meio delas tem gente boa, no meio dela tem gente perigosa, e no meio delas tem gente ruim. É sua obrigação selecionar. Eu estou com 53 anos, com essa idade, com certeza eu tenho mais passado do que futuro. Então eu me tornei altamente seletivo. Hoje não entra na minha vida qualquer tipo de pessoa. Hoje eu não leio qualquer tipo de coisa. Hoje eu não digo eu vou assistir televisão. Eu vou selecionar o que eu vou assistir. Eu seleciono com quem eu ando. Por quê? Porque eu sei onde eu quero chegar. É assim que funciona. Então vim hoje dar esse alerta para você. Para que você aprenda a selecionar pessoas e pare de se desapontar com elas. Elas não merecem esse nível de confiança que você estabelece a ponto de desapontar você, para que você se afaste do caminho do Senhor. Assume uma posição hoje. Hoje. É agora, o dia mais importante da sua vida. Ah, eu vou comprar amanhã uma camiseta. Então compra agora que eu quero ver. Ah, não, mas aí eu tenho que esperar amanhã, porque você não faz nada amanhã. Porque quando amanhã chegar já é hoje. O dia mais importante da sua vida é esse que você está vivendo. É aqui e agora. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Quero que você feche seus olhos. Pode fechar que ninguém vai apanhar nada seu. Eu sou carioca, flamenguista, mas vim em missão de paz. Feche seus olhos.